Aleluia! Vamos nos alegrar, fiquem de pé. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Dance, cante, se alegre na presença dele, porque ele está nesse lugar. Aleluia! Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Esperei no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Vamos dizer, eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro. Diga, Ele é fiel pra cumprir. Sabemos que foi pago um alto preço naquela cruz, amém? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos vivos hoje, vamos dizer assim. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele
acima de todos. Aleluia, Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, só tu és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Santos e os anjos prostram-se, aleluia. Os anciãos, nós cantamos a ti, Jesus, que tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Levante as suas mãos, diga: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de
agradecemos pela tua bondade, Jesus. Não sabemos como agradecer, porque tu és tão bom, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Diga: és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante, cante, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade nos seguirá, Jesus.
Aleluia, declara a bondade do Senhor essa noite. Aleluia, o salmista diz em Salmo 26, 3, fala assim. Salmo 23, 6 fala assim: certamente que a tua bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E eu voltarei, e eu habitarei enquanto eu viver na casa do Senhor. Será que você pode declarar essa bondade do Senhor? Declare que você ama estar na casa do Senhor. Que privilégio é poder estar na casa do Pai. Aleluia, Deus, nós te adoramos, Senhor, nós amamos a tua casa, Deus. Declara a bondade, Deus. Seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, és fiel em todo tempo. Chamamos Jesus, declara em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Deus, aplauda o Senhor bem forte essa noite, aplauda Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos já sentiram a presença do Senhor e estão felizes com o Senhor nessa noite? Amém? Amém, queridos, podem sentar, né, um pouquinho. Antes de eu começar aqui, a nossa igreja é muito comum, todo ano, o nosso presidente, o pastor Paulo Jeff, presidente internacional da nossa igreja no mundo, ele tem um tema que Deus dá para ele, para que esse tema seja o tema de todas as principais churches do mundo. E esse ano nosso tema é alicerces inabaláveis. Diga isso comigo, alicerces inabaláveis. E eu estava orando esses dias e eu senti de Deus eles falam o seguinte: olha, cada pastor deve pregar sobre isso durante um ano. Então ele cria o tema e ele incentiva que pregue, mas ele não fala quantas vezes é para pregar sobre aquilo durante um ano. Mas eu senti de Deus de pregar esse mais 3 domingos. Então, se Deus permitir, vou pregar hoje, vou falar hoje sobre alicerces espirituais. E domingo que vem, só dar uma palhinha para vocês, nós vamos falar sobre alicerces na família. Os outros 2 domingos, que é dia 29 e dia 5, eu não vou falar para você, vai ser surpresa, você tem que vir para você saber aqui. Amém ou não? Então diga assim comigo, alicerces inabaláveis. Coloca a mão sobre o peito e diga assim: eu tenho alicerces inabaláveis. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero perguntar se alguém já ouviu, leu ou assistiu a história dos 3 porquinhos aqui. É a nova, né? Naquela historinha, foi reescrita no século XVIII pelo o escritor folclórico australiano Joseph Jacobs. Ele conta a história de 3 porquinhos, onde o nome deles é Prático, Heitor e Cícero, tá? Não é Cícero não, é outro Cícero, tá? Não é esse aqui não. Mas ele conta essa história interessante, que ele fala que o porquinho Cícero, ele era preguiçoso, e ele fez uma casa para ele, uma casa de palha. E a história relata que quando depois o segundo porquinho, que é Heitor, falou o seguinte: eu vou construir a minha casa um pouquinho mais forte, então eu vou construir a minha casinha de madeira. E o terceiro porquinho, chamado Prático, ele falou: eu vou construir uma casa muito mais forte. Ele resolveu construir uma casa de alvenaria, com cimento bom, com paredes, com portas, com vidraça. E a historinha relata que certo dia, então o lobo mau falou o seguinte: eu vou perseguir os 3 porquinhos. E aí a história relata que o lobo mau vai logo na casa do Cícero. A casa do Cícero é a casa de palha. O lobo mau faz só isso aqui, ó. A casinha caiu. O porquinho Cícero corre fugindo.
O lobo mau fala: vou para o segundo porquinho agora. Chega na casa do porquinho Heitor. Chega lá, ele sopra. E a casinha, a segunda vez, e a casa cai. Aí o segundo porquinho Heitor sai correndo desesperado para a casa do terceiro porquinho chamado Prático. Chegando lá, ele se depara com Cícero. Estava lá. Eles entraram na casinha, fecharam a porta. O lobo mau chegou lá, soprou, e nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Aí o lobo mau falou o seguinte: eu não vou desistir, vou deixar chegar de noite e eu vou entrar pela chaminé da casa. Chegou de noite e foi entrar pela chaminé. Só que o Prático era bem prático. Ele colocou do final da chaminé um caldeirão com água e colocou embaixo, ligou a lareira e estava esquentando aquela água. Quando o lobo mau foi descer, percebeu que ia se queimar, subiu pela chaminé e fugiu e não voltou mais. Eu vou falar hoje com vocês sobre... Por que eu contei essa historinha? Vou falar hoje sobre dois construtores e sobre duas casas. Observe que os três porquinhos, esse conto folclórico, dois construíram suas casas de maneiras impensadas, implanejadas, de maneira aleatória. Somente um porquinho resolveu construir sua casa de uma maneira segura. Gente, essa história que eu contei para vocês, ela é pouco emblemática e cheia de lições, mas ela aplica muito bem a nossa casa espiritual. A minha pergunta é: será se você tem construído a sua casa de uma maneira forte ou você tem construído a sua casa de uma maneira muito relapsa? Eu quero ler com você aqui agora um texto bem interessante. Acompanhe comigo, por favor. Mas antes disso, eu quero só fazer uma analogia aqui com você. Existem muitas construções que elas não duram nem 10 anos. Pouco tempo cai, se deteriora. Quer um exemplo? Muitas casas que são construídas por algumas construtoras, quando se trata do Minha Casa Minha Vida, com pouco tempo caem. Porque as pessoas colocam materiais o quê? Frágeis, materiais não tão bons. Agora, existem construções como, por exemplo, as pirâmides do Egito, que elas são o quê? Milenares. Existem construções como o Coliseu. Eu tive com o Andrés no Coliseu, acho que em 2014. Sei quantos mil anos lá. Está lá, está erguida. Se você for em Roma, você fica surpreso com tantas construções faraônicas. Você fala: meu Deus, construções seculares. Agora, existem construções muito fáceis de ser derrubadas. Eu quero ler uma história aqui para vocês agora. Essa história, ela está no final do maior sermão já pregado no mundo. O Odson, qual é esse sermão? Se você for ver o Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 de Mateus, vai no capítulo 6 e termina no capítulo 7. Jesus chega no capítulo 7 e ele vai estar nos dando agora um ensinamento aqui muito, muito, muito interessante. Agora, eu quero que você preste atenção aqui comigo, por favor. Vamos lá. Veja comigo no telão o livro de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim, olha: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre, diga assim comigo, a rocha. Aí o texto continua: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido o quê? Construída sobre a rocha. Aí Jesus faz uma aplicação: e todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato, que não as pratica, que construiu a sua casa sobre a areia. Aí ele fala o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande o quê? A sua ruína. Irmãos, eu quero, antes de começar aqui a exposição, eu quero só falar para vocês:
todos nós somos construtores. E todos nós somos construtores. Agora, a questão: o que eu estou construindo? Esse texto aqui, ele relata dois construtores, que eles construíram o quê? Duas casas, sobre tipos diferentes de alicerces. Cada um teve o quê? Um resultado diferente. Então, quando a gente fala desses dois construtores, a gente tem que entender que são duas construções que Jesus ensina, que o X da questão não está na construção em si, mas o que? O alicerce por onde aquela construção está sendo colocada. Eu quero falar com vocês aqui agora, antes da gente continuar aqui, que todos nós somos construtores e que essa casa simboliza o que? A sua vida espiritual. Já que essa primeira mensagem fala de construções, né, de alicerces inabaláveis espiritualmente falando. Então você, diga assim: eu sou um construtor. Diga assim: a minha casa simboliza a minha vida. Primeiro ponto de hoje: devemos considerar o que? As comparações. Gente, é interessante que essa parábola, ela fala de dois tipos de pessoas diferentes, mas essas pessoas que Jesus retrata aqui, elas têm características em comum. São dois sujeitos, mas eles têm características em comum. A primeira característica é o seguinte: os dois homens ouviram a palavra de Cristo. Se você for ler, você pode ler depois na sua casa, o versículo 24 e 26, fala muito bem sobre isso. Essas duas pessoas, eles ouviram a palavra. Agora, o X da questão é que cada um deles entendeu a palavra de uma maneira muito peculiar, muito diferente. Jesus fala o seguinte: ele não diz assim, olha, quem ouve estas palavras. O texto que eu li para vocês, ele fala o seguinte: quem ouve estas minhas palavras, mostrando que o mais importante do que as palavras é quem fala elas. Então, primeira coisa em comum: esses homens, ambos ouviram a palavra de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem ouvido a palavra de Deus? Ouvir a palavra não é só ouvir a igreja, gente. Isso aqui faz parte do ouvir. Mas o ouvir é quando eu escuto e eu atendo a palavra. Se Deus me manda eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, se eu não amo a pessoa como eu amo a mim mesmo, eu não estou ouvindo a palavra. Quem está comigo aí? Segundo ponto: os dois homens construíram suas casas. Isso aqui é muito interessante, porque cada um construiu a sua casa de acordo com o entendimento que tinha sobre Jesus. Então, olha só, a casa é um retrato de quê? Da minha vida, como eu estou sendo construído diante de Deus. Agora, é interessante que, veja o que Paulo falou comigo, veja comigo no telão, por favor, em 1 Coríntios 3:10, olha só o que Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Ele fala o seguinte: lancei o fundamento como o que? Sábio construtor. Observe que essa metáfora da construção na Bíblia é algo muito comum. Paulo fala o seguinte: olha, eu fiz o fundamento. Claro que o contexto dessa passagem aqui, ele está falando de construir a igreja, de plantar a igreja de Corinto. Corinto era a capital de uma região chamada Acaia, uma região grande. Ele falou o seguinte: olha, eu fiz todo o fundamento, todo o alicerce, eu criei todos os ministérios, ministério de louvor, de evangelismo, de células, de discipulado, de orar pelos enfermos. Eu fiz todo o fundamento. Mas ele fala o seguinte: outra pessoa edificou sobre ele. Porém, ele fala aqui, veja como edifica. O X da questão é: como é que você está edificando a sua própria vida diante de Deus? Está edificando da maneira correta? Está edificando sobre areia ou sobre a rocha? Irmãos, isso aqui é muito forte, porque me leva ao terceiro entendimento. Os dois homens, eles construíram no mesmo local. O versículo 27 fala o seguinte: que veio uma grande tempestade. Observe que a tempestade afetou as duas casas. Na Bíblia, sempre que você vê essa questão de tempestade, é uma tipologia, uma representatividade de problema, de desafios, de provas, de dificuldades, de coisas desafiadoras. Então, as duas casas, elas foram o quê? Varridas por aquela tempestade. E é interessante que quando a gente fala sobre casas fortes, a gente tem também aquela ideia de uma árvore.
Geralmente, o que segura uma árvore diante de uma tempestade? São as suas raízes o quê? Profundas, não é isso? Então aquelas casas estavam construídas em ambientes diferentes. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Observe que a tempestade, ela atinge as duas casas. Eu já vi pessoas falando o seguinte: olha, vem para Jesus, seja um crente, e você vai ver, você nunca mais vai ter problema. Alguém já viu alguém falando sobre isso aí já? É mentira. Diga assim, é mentira. Por que é mentira? Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33, ele diz o seguinte: no mundo passareis por o quê? Aflições. Ou seja, no mundo vão vir tempestades, no mundo vão vir temporais contra a sua casa. Ele fala o seguinte: mas sede firmes, porque eu venci o quê? O mundo. Então essas duas casas foram varridas por a tempestade. Eu gosto muito que o nosso pastor Lucas Zuber, só eu conheci ele, talvez que está aqui, só eu conheci. Ele foi o fundador da nossa igreja aqui no Brasil, fundou lá em Santarém em 1976. Ele falava o seguinte: não peça a Deus uma vida fácil, e sim uma vida que vale a pena. Diga assim comigo: não peça a Deus uma vida fácil, e sim uma vida que vale a pena. Então, os homens construíram as suas casas na mesma região geográfica, talvez no mesmo bairro. O vento que bateu numa casa foi o mesmo que atingiu a outra casa. Agora, outra coisa interessante: os dois homens construíram casas semelhantes. A Bíblia não diz, por que me abre essa margem de entendimento? A Bíblia não diz que as casas eram diferentes. Por ela não dizer que era diferente, eu posso entender que possivelmente essas casas eram parecidas. Talvez tinham o mesmo tamanho, talvez tinham a mesma planta, talvez eram bem análogas uma à outra. Olha que coisa interessante. Agora, o que estava diferente naquelas casas? Talvez quem olhasse por fora falava: puxa, é a mesma casa. Mas o que tinha diferente? As estruturas internas, os fundamentos daquela casa, onde que ela estava sendo construída. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Muitos não veem você buscando a Deus, mas Deus vê. Talvez a pessoa fale o seguinte: poxa, por que numa família tem 3 irmãos, 4 irmãos, e só 2 deu certo na vida e 2 não deu certo? Porque a construção daquela pessoa está sendo sobre fundamentos diferentes. Agora, é interessante também que quando a gente fala sobre construir sua casa de maneira semelhante, já que o nosso tema trata sobre uma questão espiritual, olha o que Paulo falou no Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele fala o seguinte: se confessar, vamos ler juntos, 1, 2, 3, se com a boca você e em seu será salvo. Olha só, o que é diferente aqui? Por que muitas vezes quando vem os vendavais da crise econômica, os vendavais do relacionamento, os vendavais com problema com filhos, os vendavais da falta de emprego, o que faz uma pessoa ficar firme e outra cair? É quando ela está no alicerce correto. Paulo fala o seguinte: olha, se você entregar a sua vida para Jesus, você tem a salvação eterna. Quando a gente estuda teologia, uma matéria chamada soteriologia, salvação não fala só do ato de ser redimido a alma para o céu. Salvação fala de quê? De prosperidade, de cura, de vida plena, de felicidade, de alegria, de realização, de prazer pleno. Isso é salvação. Eu consigo isso quando eu entrego a minha vida para Jesus. Então observe que a salvação, queridos, ele vem pelo Evangelho. Ele envolve o que? Arrependimento. Ele envolve uma entrega total ao senhorio de Jesus. A minha pergunta: será que você tem entregado a sua vida para Jesus mesmo? Eu posso estar na igreja e não estar com minha vida entregue totalmente para Jesus. Olha que coisa forte. Agora, entenda comigo algo interessante. O segundo ponto: nós devemos considerar agora os contrastes da casa. Vimos o primeiro ponto, as semelhanças. Vamos estar vendo agora os contrastes. O primeiro contraste é o seguinte: a Bíblia diz que
um construiu a sua casa sobre a areia. Diga assim comigo: areia. Gente, areia, quando alguém constrói a casa sobre areia, fala de uma pessoa que não tem planejamento, de uma pessoa que não tem o quê? Um preparo. Agora, é interessante que a areia, ela é o quê? Instável. Ela é movediça, ela migra de um lugar para o outro. Eu estava vendo uma reportagem anos atrás no Maranhão. As pessoas constroem casa ali no arquipélago aquela praia famosa do Maranhão, como é que chama? Lençóis Maranhenses, Maranhão, obrigado. E lá, quando é com pouco tempo, a areia cobre toda a vila está sendo migrada constantemente de um lugar para o outro, porque a areia tem essa proposta o quê? Movediça. Então a Bíblia diz que um construiu sobre isso. Agora, no contexto aqui, que a gente pode trazer para os nossos dias hoje, construir sobre a areia, fala de uma pessoa que ouve o Evangelho, mas em vez de crer no Evangelho em Jesus, ela prefere acreditar nas areias movediças da filosofia humana, do ateísmo, da sabedoria humana. Eu confio mais no meu dinheiro do que eu confio em Deus. Isso é alguém que está sendo construído sobre areia. É alguém que constrói a sua vida sobre a fama. Eu quero ser famoso. Aliás, os artistas fazem isso, né? Tá tudo bem se faz uma confusão para ir para a mídia, porque eu quero estar na mídia de qualquer maneira. São pessoas que estão construindo suas vidas sobre areia. Pessoas que ficam preocupadas com status religiosos. Isso é construir sobre areia. Isso aqui é algo muito, muito sério. Essas pessoas, elas têm as suas vidas voltadas para a sua própria vontade. São pessoas que gostam de fazer sua própria autorrealização. São pessoas que são autossuficientes. São pessoas que tentam sempre fazer sua própria justiça. São características de alguém que construiu a sua vida sobre areia. Um outro exemplo que eu quero falar aqui para você é como que eu estou construindo a minha vida sobre areia? Quando eu tenho uma vida de oração fraca. Tem gente que não ora nem para comer. Diga assim, misericórdia. Diga misericórdia, por favor. Nem para comer. Isso é que se areia espiritual, gente. Tem gente que não lê a Bíblia. Passa o dia todinho no celular. Chega, fica com os olhos assim, ó. Você que está no YouTube comigo aqui agora. Mas quando pega a Bíblia, é um sono. Parece assim, deixa eu tomar meu remedinho para dormir e pegar a Bíblia. Agora eu durmo rapidinho. Isso é o quê? Isso é areia. Alguém que está com o casamento rachado, traindo a esposa, traindo o cônjuge, construindo a casa na areia. Alguém que está com os relacionamentos estremecidos, fragilizados, construindo a casa na areia. Falta fé, a casa na areia. Mundanismo, tudo pode, não pode. O que Deus quer é o coração. Eu posso ouvir música mudando o dia todinho. Deus quer meu coração. Isso é casa sobre areia. Alguém, por exemplo, que tem frieza espiritual. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Não dá mais, tá difícil. Avareza para contribuir, para ajudar com o pobre, para contribuir na igreja. Não dou nem cavacatuça. Areia. Tantos outros exemplos aqui. Olha o que Salomão fala. Provérbios capítulo 24. Veja aqui comigo. Ele fala sobre uma construção também. 24, versículos 3 e 4. Ele diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa. Mais uma vez, uma referência, agora veterotestamentária, comprovando o que? A figura de que eu e você somos casas. E ele fala o seguinte: com inteligência ela se firma. Versículo 4: pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Olha só, eu sou uma casa que, quando eu sou sábio, eu construo a minha casa de maneira sábia, e eu vou firmar a minha vida em Jesus de maneira inteligente. E quando eu tenho conhecimento de Deus, eu vou estar organizando os cômodos da minha vida. O que são os cômodos? O primeiro cômodo de hoje, o cômodo espiritual. Estou organizando. Domingo que vem eu vou pregar sobre o cômodo da família. Vou organizar minha família. As áreas da minha vida eu estou fazendo o quê? Arrumando elas de acordo com a minha sabedoria, com o meu conhecimento de Deus.
Isso que Salomão fala. Agora, é interessante, meus irmãos, porque as pessoas que constroem suas casas sobre areias, elas fazem por quê? Porque é fácil. É fácil, porque não requer muito esforço, porque apenas uma mudança daqui para ali e tudo dá certo. Agora, uma vida construída na areia não requer muito compromisso, nenhum sacrifício algum. Por exemplo, você sabia que as pessoas que constroem sobre areia, elas acreditam que pode fazer uma oração, pode vir aqui para a Paz Church, assinar aqui uma fichazinha de membro, pode vir para a igreja e está tudo bem. Gente, a vida espiritual não é só isso. Pessoas que são sobre a areia, elas acham que elas podem construir sua vida sobre as aparências, elas acham que o exterior é mais importante do que a sua essência. Pessoas que constroem sobre a areia, elas entram e saem, elas não param em lugar nenhum, porque não tem o que? Fundamentalidade. Pessoas que constroem sobre a areia, em última análise, elas não têm, gente, uma intimidade com o Espírito Santo. Diga assim comigo: eu não estou construindo a minha vida sobre areia. Olha só, pessoas que constroem sobre areia, elas são especialistas em desculpas. Eu não fui por isso, eu não venci esse pecado por isso, eu não fiz por isso. Gente, desculpa e transferência de responsabilidade é desde os preâmbulos da existência humana. Vai lá no capítulo 2, 3 do Gênesis, está lá Eva e Adão lá. Foi a cobra, foi a mulher, foi quem? Desculpa. Pessoas que estão construindo sobre a areia. Aliás, Jesus cita uma passagem muito interessante de pessoas que são especialistas em desculpas. Veja comigo no telão, Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Olha o que ele diz aí. Então seguiram pelo caminho. Alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu leio isso aqui com vocês, você fala assim: Watson, o pai dele estava morto. Esse que muitos pensam. Não. Quando ele fala que deixa eu sepultar meu pai, ou seja, deixa eu cuidar do meu pai até ele morrer, e depois que eu resolver aqui a questão, um dia eu te sigo. O pai não estava morto aqui não, tá, gente? O contexto que é esperar. Quer dizer, quando que esse homem, se esse velho fosse viver 20, 30 anos, vai seguir mais a Deus? Olha só, ele continua aqui. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe diz: Senhor, quero segui-lo, eu quero ser crente, eu quero ser um crente forte, mas permita que antes eu me despede das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado, ninguém que decidiu me seguir, ninguém que um dia levantou a mão e disse: eu sirvo Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador, e depois olha para trás, depois desiste disso, ele fala o seguinte: é apto para entrar no reino dos céus. Observe aqui que pelo menos 4 pessoas, essa história aqui relata de 4 pessoas que tiveram desculpas para poder justificar a não firmeza no evangelho. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante aqui. A construção que nós estamos fazendo agora depende muito do nosso esmero, da nossa dedicação. Tem pessoas que constroem sobre a areia, elas querem resultados rápidos, elas querem recompensas instantâneas, elas querem satisfação instantânea, prazer instantâneo, porque essas pessoas, elas são superficiais, elas amam mais as alturas do que as profundezas. Diga assim comigo: pessoas que constroem sobre a areia amam mais as alturas do que as profundezas. O que são alturas? Ser vistos, fama, sucesso, ser admirado pelas pessoas. Mas elas esquecem que nós temos que ter profundeza em Deus. O que fez aquela casa cair, ela não tinha raiz, ela não tinha, melhor dizendo, alicerces fortes, por isso que ela caiu. Eu acho interessante quando essas pessoas que não têm raiz, elas são quentes hoje, amanhã elas são frias. Elas estão hoje, amanhã elas não estão. Uma hora elas estão em cima,
outra hora estão embaixo. Tiago, ao escrever, no capítulo 1 de Tiago, versículo 8, ele fala que esse tipo de pessoas são pessoas de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? São pessoas inconsistentes, pessoas que têm coração dividido, são os famosos crentes raimundos, um pé na igreja e outro no mundo. Domingo eu estou na igreja, aleluia, aleluia, na segunda não lê a Bíblia, não ora, fala mal dos outros, mente, rouba, adultera, e domingo eu estou na igreja. Isso é areia pura, gente. Isso é areia. Um homem, então, eu falei com vocês agora, a primeira divergência, não é isso? Um homem construiu sobre a areia. O segundo, construiu sobre a rocha. Agora, é interessante que a palavra rocha se refere ao quê? A uma fundação de pedra. Enquanto que a areia é algo muito superficial, a rocha, alguém para construir sobre a rocha tem que cavar profundamente. E é interessante que aquela pessoa que cavou profundamente, ela conseguiu deixar a sua casa muito forte, muito alicerçada. Agora, deixa eu falar para você também que a rocha simboliza quem, gente? Jesus. Eu falei aqui para vocês na última mensagem que eu preguei, dia 11 de dezembro, você pode ver depois no nosso YouTube, sobre a questão de edificados em Cristo, falei naquele domingo. Então, essa rocha aqui, Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18, ali naquele sermão anterior, fala o seguinte, Jesus perguntando, quem vocês acham que eu sou? O que Pedro fala? O Senhor é o Cristo. Jesus fala o seguinte, olha, você é Pedro, e sobre esta pedra, falando de si próprio, eu edificarei a minha igreja. Então, esse homem construiu a sua casa não na areia do mundo passageiro, ele construiu a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E é interessante que os que constroem sobre a rocha entendem que só Jesus tem o poder de salvar as suas almas. Os que constroem sobre a rocha entendem que eles precisam moldar as suas vidas de acordo com a palavra. Você pode ler na sua casa, Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo fala o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, algumas passagens falam, não vos amoldeis, não tenhais o molde do mundo, e sim da palavra de Deus. Então, queridos, os que constroem sobre a rocha entendem que Deus merece o seu melhor. Essas pessoas se sacrificam, essas pessoas trabalham, fazem qualquer coisa para honrar o nome do Senhor. Elas amam a Deus, elas honram, elas obedecem, porque elas entenderam que o Evangelho é o alicerce, que as suas vidas têm que estar alicerçadas. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Diga assim: eu sou um construtor, e a minha casa está na rocha, que é o Senhor. Agora, é interessante que quando Jesus fala sobre essa questão, nós conseguimos entender algo muito legal aqui do livro de Atos capítulo 4, versículo 12, fala o seguinte: e não há salvação em nenhum outro lugar debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Então, queridos, a minha salvação, a minha firmeza, a minha casa, ela precisa estar sobre essa rocha. O escritor aqui de Atos, que foi o médico Lucas, ele falou o seguinte: olha, não existe nenhum outro nome, ninguém pode me salvar, a não ser quem? Jesus Cristo. Deixa eu lhe perguntar, quem ou o que é a base da sua vida? Sobre quem ou sobre o que você está sendo construído? Você está sendo construído sobre uma rocha sólida que é o Evangelho? Ou você está construindo a sua casa sobre uma areia? O que são areia? Coisas efêmeras, passageiras. Hoje está, amanhã não está. Terceiro ponto, devemos considerar as consequências. Gente, a parábola conta que as chuvas vieram, as enchentes seguiram e os ventos sopraram de uma maneira forte. Esta imagem me leva a entender algo interessante, me leva para uma imagem de julgamento.
O texto de Mateus 7 nos leva a um cenário escatológico, de que um dia todos nós, querendo ou não, nós vamos estar diante de Cristo, vamos estar diante do nosso Senhor Jesus. Agora, é interessante porque a casa que foi construída sobre a areia não pode enfrentar o julgamento de Deus. O próprio Cristo falou o seguinte: e grande foi a sua queda. Isso significa que aquela casa foi totalmente destruída, gente, como se nunca tivesse existido ali. Caiu de uma maneira tão abrupta que as pessoas olharam o terreno. Não, aqui não existiu casa aqui. Foi totalmente destruída. Olha só, essa aqui fala de quê? De uma imagem de alguém que construiu a sua casa sobre qualquer coisa, exceto Jesus Cristo e o Evangelho pleno. Meus irmãos, está chegando o dia do julgamento. A Bíblia fala que chegará um dia que todos nós vamos enfrentar o Senhor. O autor de Hebreus, do capítulo 4, versículo 13, veja comigo aí no telão, por favor. Ele fala o seguinte: a todas estas coisas estão descobertas e patentes aos olhos, diga assim comigo, daquele a quem temos que prestar contas. Um dia todos nós, querendo ou não, vivos e mortos, vamos nos encontrar diante daquele que a gente tem que prestar contas, o Senhor Jesus. A minha pergunta é que, como é que você tem construído a sua casa? Você tem construído uma casa que ela é eterna? Ou seja, o que você tem feito aqui hoje garante a sua salvação eterna, ou você só está vivendo pensando nesse mundo aqui e agora? Um ponto a ser analisado também: a casa construída na rocha passou pela mesma tempestade. A Bíblia diz que os ventos bateram contra aquela casa. O verbo bater significa aqui golpear ou atingir aquela casa. Ventos fortíssimos. E aquela casa, ela não caiu. Ela permaneceu firme, ela permaneceu forte. Levanta sua mão aqui, deixa eu profetizar sobre você agora. Talvez vocês estão passando por vendavais. Talvez você está passando pelo vento agora de escassez financeira. Talvez você está passando por um vento de uma doença terrível. Talvez você está passando por um vento muito forte agora de problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Talvez desesperança no seu coração. A palavra de Deus para você nessa noite aqui: você não vai cair. Você não vai cair, porque você está construindo a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Aplauda Ele por isso. Você não vai cair em nome de Jesus. Aleluia. Por que muita gente cai? Porque mesmo estando na igreja, não está na rocha. Olha que paradoxo. Jesus falou o seguinte: muitos expulsaram demônios, curaram enfermos. Um dia eu vou estar diante dele e falar o seguinte: olha, Jesus, eu fiz tudo isso. Ele vai falar o seguinte: aparta de mim, eu não te conheço. Você fez tudo isso sobre a areia, não sobre a rocha. Queridos, você sabia que você pode membrar uma igreja e ir para o inferno? Você pode ser batizado nas águas e ir para o inferno? Você pode ser uma boa pessoa, ajudar os pobres e ir para o inferno. Você pode ter uma religião: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou o que for, e ir para o inferno. Você pode ser um ateu e ir para o inferno. Você pode ter sabedoria o máximo que você puder. Você pode filosofar muito, pensar muito, e ir para o inferno. Agora, se você construir a sua casa sobre a rocha que é Jesus, você vai ter vida eterna. Se você construir sobre a rocha que é Jesus, pode vir qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer tristeza, qualquer amargura, pode vir, e a sua casa está firme. Por quê? Porque você está sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Eu quero falar para você que quem constrói sua casa sobre a areia foi o caso desse rapaz aqui. Ele nunca pensou que aquela casa ia cair. Se ele pensou que fosse cair, nunca tinha feito. Sim ou não, gente? Vamos raciocinar assim? Quem está no mundo hoje nunca pensa que um dia vai ter uma eternidade com ou sem Deus. Que um dia que vai ter que prestar conta com Deus. Eu não leio a Bíblia, não vou pegar, não quero saber de nada.
Pode continuar assim nesse mundo, mas um dia nós temos que nos deparar diante do Criador. Agora, é interessante que quando a gente percebe que o X da questão aqui, que o que fez aquela casa ficar firme? Gente, não teve nada a ver com a arquitetura da casa, não teve nada a ver talvez com a planta da casa, não teve nada a ver talvez com os materiais que foram utilizados na casa, não tem nada a ver talvez com quem construiu a casa, mas tem tudo a ver com o alicerce, tem tudo a ver com o chão que aquelas casas foram colocadas. E você tem nessa noite uma oportunidade muito grande. A lição que a gente tem hoje é o seguinte: você pode estar construindo a sua casa sobre qualquer coisa que não seja Deus, mas você pode nessa noite mudar a sua rota. Você pode nessa noite falar o seguinte: eu decido agora sair da areia, do pensamento extremamente mundano e efêmero, e agora eu vou me concentrar e construir uma casa que vai me levar para a eternidade. É interessante que o que me parece que não tem nada a ver com material, tem a ver o quê? Com a questão do nosso alicerce. Deixa eu terminar falando para você que todos nós estamos construindo algo. Só de eu estar vivo eu estou construindo, sim ou não, gente? Construir todo dia, todo dia. Independente daquilo que você faça ou daquilo que eu faço, o que mais importa é a fundação, são os alicerces. Então, o meu conselho para você nessa noite é que você tem que certificar-se de que Jesus está sendo o seu alicerce. Se Ele não está sendo o seu alicerce, você precisa pensar sobre isso. Você precisa parar e raciocinar de uma maneira sábia. Lembra lá de Provérbios 24, 3 e 4? Que com sabedoria se constrói a casa. Deus me dê sabedoria, para que eu possa construir a minha casa sobre a fundamentação correta. Então, meus irmãos, você pode vir a Jesus nessa noite, e com certeza a sua casa vai estar forte. Você vai estar preparado para as coisas eternas em nome de Jesus.